Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco de um fato relevante que saiu ali da Sanepar. Basicamente, a Sanepar vai virar a próxima Auren. Para mim, isso é extremamente ruim. Por quê? Exatamente a mesma situação que nós temos hoje na Sanepar aconteceu com a Auren. Só para que a gente trace um paralelo, para que a gente enxergue o que aconteceu em cada uma das empresas, basicamente, cada qual tinha um processo. Um processo em que a Auren e a Sanepar cobravam ali do governo um determinado valor. Enfim, não vamos entrar na causa de cada um, porque eu não quero entrar em termos jurídicos aqui. Só quero dizer que tinha um processo que eles estavam cobrando um determinado valor. E o que acontece? A Auren, ela ganhou um valor de mais ou menos ali os seus 4,5 bilhões. E como você vai poder ver aqui no fato relevante da Sanepar, você vai poder enxergar que ela vai receber um valor de aproximadamente 3,6 bi, tá bom? Eles colocam aqui o número do processo, tem o cumprimento de sentença aqui também, enfim, fala o que aconteceu. E esse valor todo, como que ele vai vir, basicamente, aqui para a Sanepar? Ele vem através dos precatórios. Qual que é o ponto, né? Aqui você tem uma dinâmica bem específica desse tipo de pagamento. Por quê? Basicamente, a Sanepar ela tem até o dia 1º de julho para pedir para o desembargador lá do Tribunal Regional Federal para que ele inclua esse precatório numa fila para que então venha o pagamento. Isso para que ele seja incluído ainda no orçamento deste ano. Se passar o período ali de 1º de julho e ela fizer o requerimento, por exemplo, no dia 2, então não vai cair mais no orçamento deste ano, só vai cair no orçamento do ano que vem e aí, consequentemente, vai demorar mais e mais tempo. O que acontece? Muitas das vezes, títulos que são de valores muito altos, essas empresas elas preferem fazer algo diferente. Elas não preferem aguardar, por exemplo, 3, 5, 10, 15 anos para, por exemplo, receber esse valor. Elas preferem bater na porta de um banco e falar: banco, vem cá, você está interessado em receber 3 bilhões e 600? Opa! O banco vai falar: maravilha, pode me dar. O que eu tenho que te dar em troca? Olha, é simples. Eu vou receber isso daqui em precatório. Então pode ser que eu receba em 6 meses, pode ser que eu receba em 1 ano, pode ser que eu receba em 2 anos, 3 anos, 5 anos, etc. Pode ser que eu demore anos para receber isso. Mas você, banco, vai ganhar a sua parte aqui. Vamos fazer o seguinte: ao invés, por exemplo, de você me dar o valor cheio, que naturalmente você não faria isso, já que o risco de esperar é seu, e o dinheiro tem um valor no tempo, faz o seguinte: vamos fazer um acordo. Você me antecipa 3,3 bi. Você fica com os outros 300 milhões aqui para você, você leva, você que assume o risco aqui de aguardar, seja lá qual for o prazo desse precatório. Vamos fazer isso? E aí, normalmente os bancos, claro, avaliando a qualidade ali, efetivamente se pode reverter ou não, vai ter uma análise jurídica para ver se isso de fato seria algum problema, mas nesse caso em específico, se trata de um valor que eles chamam de incontroverso. O que significa isso? O valor incontroverso significa que sobre aquele valor não se tem mais discussão. Então, basicamente, esse valor já meio que está certo. E eles só vão precisar expedir o precatório para efetivamente ter o pagamento. Só que como isso pode demorar, a Sanepar, eu acredito, vai bater na porta de um Itaú, de um Bradesco ou algum outro bancão e falar: você consegue antecipar isso aqui para mim? Maravilha. Eles vão receber esse dinheiro. Só que o que acontece? E aqui, vamos dizer assim, é uma questão muito importante. As empresas, elas são precificadas por tudo que ela tem. Imagina só o seguinte, né? Você tem uma padaria, e eu sempre gosto de citar o exemplo ali da padaria, né? E você tem uma padaria que vale 100 mil reais. E a gente está considerando ali todos os pãezinhos que estão lá dentro, maquinário, enfim, tudo que está lá dentro. Só que aí você fala o seguinte: olha, eu vou vender essa padaria aqui para você por 110 mil. Beleza? Porque tem um ágio aqui, eu investi meu tempo, tá bom, 110 mil. Só que aí o novo comprador entra lá, ele abre o caixa da registradora, e ele acha, por exemplo, 200 mil reais lá dentro. Quanto que essa empresa ela deveria, portanto, valer? Aqueles 110 mais os 200 que estão no caixa. E aí qual que é o ponto? Esse dinheiro entrando para a Sanepar, nós teremos uma reprecificação das ações, não pelo operacional dela, mas por um não recorrente, que é de fato o que aconteceu paralelamente com a Auren Energia. Ela tinha alguma coisa na ordem dos seus 400, 500 milhões de reais como atividade operacional que ela conseguia gerar com as suas próprias operações. Não estou nem falando de lucro. E aí o que acontece? Chegou ali um determinado resultado de 4,5 bi, ela conseguiu securitizar, que basicamente é essa forma que eu falei para você antecipar esses valores, e então ela falou para todo mundo e
bastante aberta. Falou, ó, vou distribuir tudo isso aqui para vocês. Vai dar 1,50, eu vou dividir aqui em 3, 4 parcelas, vocês vão receber 20% no ano, 10% no outro, e assim sucessivamente. Só que muitas pessoas, talvez não estão preparadas para receber essa notícia, simplesmente aceitaram uma precificação de 14, 15, até mais de 15 reais nesse ativo. Por quê? Porque precificou-se aquele caixa momentâneo e não recorrente que a empresa então iria distribuir. De fato, para quem recebeu 20%, 10%, não deve estar tão triste. Será? Porque vamos fazer aqui algumas contas. Se a pessoa comprou, por exemplo, ali os seus 15 reais, tá bom? Como eu já vi tantas e quantas pessoas. A ação hoje ela está custando seus 11. Se ela recebeu ali mais ou menos uns 3 reais, significa que o preço ajustado dela aqui seria de mais ou menos uns 12. Considerando que hoje a ação está em 11, bem, você de fato está perdendo dinheiro, não foi uma boa compra. Claro, se ela pagar mais 1,50 e isso efetivamente vier para você, talvez depois de 1 ano e meio, 2, você saia no 0 a 0. Será que valeu a pena? E a Sanepar me parece que ela irá para o mesmo caminho. Mas aqui eu vou um pouco além. Porque eu espero, claro, com bastante otimismo, que a empresa ela escute isso aqui que eu vou falar. Então, vamos trazer vocês aqui para a tela, para os dados que eu compilei aqui, tá bom? Esses aqui são os resultados do quarto trimestre. Eu não fiz um vídeo específico aqui da Sanepar, mas alguns indicadores valem a pena a gente dar uma olhada. Então, vamos lá. Dívida líquida, EBITDA e alavancagem. Nós temos hoje uma dívida líquida EBITDA de aproximadamente 1,6 vezes, gerando aqui 4,4 bi. Olha só. De um ano para o outro, você pode ver aqui 2022, eles tinham 3,8, eles subiram para 4,4, quase 4,5 aqui, tá bom? Fato é que esse aumento de, assim, em números redondos, 600 milhões de reais que eles aumentaram, de fato veio muito com o marco do saneamento, porque o marco do saneamento, não só para a Sanepar, mas para Copasa, Sabesp e outras tantas empresas, sejam elas de capital aberto, fechado, enfim, não importa, vão precisar se adequar a isso. E o investimento de fato precisa acontecer. O que eu, Sanepar, faria se eu tivesse a possibilidade de olhar para essa situação de dívida e falar, opa, peraí, deixa eu fazer algumas contas, deixa eu enxergar meu cronograma de pagamento e então vislumbrar se eu posso fazer o pagamento de algumas coisas agora, reter um pouco mais desse caixa, então segurar um pouco melhor aqui a situação e meu caixa operacional servir talvez ali de dividendos. Para que as pessoas elas não fiquem mal acostumadas com dividendos extremamente altos, sendo que a empresa tem onde investir, ela tem onde se desalavancar. Então, imagina só, se a Auren tivesse, ao invés de ter utilizado o caixa, enfim, infelizmente, de uma forma que eu particularmente não gostei, se ela tivesse utilizado esse caixa para comprar uma parte da S Brasil, que está querendo fechar capital. Imagina se ela faz uma oferta firme ali de alguns tantos bilhões de reais. Seria um game changer, seria uma mudança de paradigma para a empresa, seria uma mudança tão forte que olha só o que poderia acontecer. Sanepar, ela pode pensar, talvez, em comprar alguma outra empresa, talvez menor, dentro mesmo do estado do Paraná, onde talvez ela ainda não tenha a melhor prestação de serviços, porque, ao que me parece, ela não presta serviços para todo o Paraná. E claro, se eu estiver errado, deixa aqui nos comentários, me corrija, mas, de fato, me parece que em alguns municípios ela não tem a concessão. Então, será que não é interessante ela comprar uma empresa já formada, já madura e, claro, se ela tiver uma boa condição operacional e financeira, investir? Bem, existe aqui uma avenida muito grande para a Sanepar. E claro, se ela seguir por esse caminho, poxa, eu vou ficar muito contente com a empresa. Porque ela vai parar com essa porcaria dessa sardinhagem de ficar distribuindo dividendo não recorrente, inflando o preço da ação, impedindo que muitas pessoas com um conhecimento mais próximo ali do operacional da empresa consigam fazer um valuation razoável e ter a possibilidade de comprar a empresa, ao invés de simplesmente agradar o cotista e agradar o acionista. De fato, ela precisa entregar um resultado para o acionista também. E, querendo ou não, o governo do Paraná é um acionista forte e talvez ele tenha ali uma certa mãozinha para distribuir uma parte. Só que se a empresa ela tiver um mínimo, vamos dizer assim, de decência, eu digo empresa, talvez ali governo, vai enxergar que uma dívida de vou até trazer vocês aqui para a tela de novo. Uma dívida de 4,5 bi praticamente, uma dívida líquida que não é alta, ela tem geração de caixa para fazer o pagamento. Só que se acontecer uma crise hídrica, por exemplo, em 2026,
127, por exemplo. Será que a empresa, numa situação dessa, com uma saúde financeira mais apertada no momento, ela não aumente muito o seu endividamento e talvez fique constrita em algumas possibilidades de investimento e até de pagamento de dividendo? Eu acho que a geração de caixa ela tem que ser equalizada com o pagamento de dívida, por quê? Em certa medida, e aqui algumas pessoas acabam se equivocando nesse ponto, dizem que a empresa ela não deve se alavancar. E isso é uma baita de uma besteira. Porque acontece? Se eu pego um dinheiro emprestado com você, que eu vou ter que te pagar, por exemplo, CDI ou Selic mais 2, 3%. Significa que eu estou te pagando 13% assim, em números inteiros. Mas vamos supor que esse meu investimento vai me gerar 30% ao ano. Porque eu sei que eu vou conseguir isso, porque eu já consigo de outras maneiras esse retorno. Então, vale a pena você se alavancar, porque você paga menos para você ganhar mais, e quando você terminar esse pagamento, você vai ter a totalidade, ou seja, você tem motivos para se alavancar. E olhando aqui, no geral, para a Sanepar, eu particularmente penso que se ela utilizar bem esse dinheiro e não fizer igual a Auren, os preços talvez se acomodem em preços mais altos. De fato, com mais caixa para dentro, a empresa precisa ser precificada, no exemplo que eu dei, por exemplo, ali da padaria, com esse caixa a mais. Só que se ela utilizar mal, bem, é uma pena, porque é uma empresa que tem tudo para crescer, tudo para atingir o ápice ali do marco do saneamento, cumprir tanto o esgoto, que se eu não me engano deles já está quase ali próximo de 100%, e o de água já está em 100%. Então, falta pouco, mas o investimento é alto. E se ela utilizar bem esse caixa para isso, para mim, de fato, é uma empresa que vai merecer, sim, a sua atenção em termos de aporte e até mesmo olhar com mais carinho para essa empresa. Claro, não é uma recomendação de compra nem de venda, eu só aqui estou trazendo um panorama que você deve ter em mente. Por quê? A empresa ela vai ter uma apreciação, já que ela vai ganhar muito valor, vai ter muito dinheiro para dentro do caixa, mas se ela fizer uma má utilização, pagando dividendo para alegrar a sardinhagem, aí de fato vai ser mais uma empresa que vai, vamos dizer assim, ser a próxima Auren. A próxima que vai destruir valor, vai fazer você perder tempo e vai fazer então você olhar para trás e falar, putz, para que eu fiz isso? Então, para você não cair nesse tipo de besteira, não cair na sardinhagem, tome cuidado e se inscreva aqui no canal. E querendo conhecer um pouco da nossa área de membros, eu vou deixar aqui e outros 2 vídeos para você continuar conhecendo o meu trabalho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.